Fala galera, hoje nós vamos falar sobre o continente americano, tá? Então, o continente americano, também chamado de Américas, devido às grandes diferenças entre as regiões do continente, então o continente americano ele vai apresentar uma extensão de aproximadamente mais de 42 milhões de quilômetros. E em extensão territorial, ele fica apenas atrás da Ásia, tá? Do continente asiático. Então, apesar de perder para a Ásia em questão de área, ele é o maior continente no sentido norte-sul, tá? No sentido norte-sul, tá? Norte-sul, tá bom? E aí, sua extensão, ela vai ocupar o quê? Tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul do globo terrestre. E é cortado pelos trópicos de Câncer, de Capricórnio e pela linha do Equador, tá bom? Ele vai percorrer todas as faixas climáticas do planeta, ok? E aí a divisão regional, lembrando que, vamos lembrar aqui antes da divisão regional, que continente é esse? E, segundo o historiador português José Pedro Machado, o nome América ele vai advir de onde? De uma imagem feita a um italiano chamado Américo Vespúcio, explorador que viveu entre 1454 e 1512, tá bom? Embora Cristóvão Colombo tenha sido o primeiro europeu a chegar a essas terras, ele achava que tinha o quê? Chegado às Índias. Então foi Américo Vespúcio quem anunciou a existência de novas terras e de novo continente, tá bom? E aí a gente vai ver os três continentes e daqui a pouco a gente vai classificá-los, tá bom? Como vai ser essa divisão regional da América. Então, a divisão regional da América, ela possui diversas nomenclaturas, tá bom? Mas a mais convencional é a divisão América do Sul, América Central e América do Norte, igual a gente está vendo aí no mapinha. América do Sul, América Central e América do Norte, tá bom? Então, as divisões do continente americano, elas foram criadas de acordo com a posição geográfica, tá bom? Dos países e as línguas faladas em cada região. Então, estas nomenclaturas, elas foram o quê? Designadas por conta da forma do continente americano. Então, onde as duas massas continentais maiores, a América do Norte e a América do Sul, elas são ligadas por um istmo, ok? Então, as duas massas, elas são ligadas por um istmo, tá? Então, é uma porção continental o quê? Mais estreita do continente, que é o istmo, que a gente vai chamar o quê? De América Central. Então, a América do Norte e a América Central, ela vai se estender ao longo do hemisfério norte do globo. E a maior parte da América do Sul, ela se estende ao longo do hemisfério sul. Tá? Então, a porção continental mais estreita, localizada no meio do continente, que é a América Central, tá? Então, a América do Norte e a América Central, ela vai se estender ao longo do hemisfério norte do globo, ok? E a parte da América do Sul, ela vai se estender ao longo do hemisfério sul. Isso aí. Tá? E aí a gente vai ver a divisão, olha aqui, ó, a extensão norte-sul, tá bom? Norte e sul. Então, o continente americano, ele se destaca pela sua grande extensão norte-sul, aproximadamente 15 mil quilômetros, é o segundo maior continente, ficando atrás apenas da Ásia, tá? Com mais de 42 mil quilômetros quadrados e cerca de 8% de áreas terrestres e 28% das terras
emersas e é banhado ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, ao sul pelo Oceano Glacial Antártico, a leste pelo Oceano Atlântico e a oeste pelo Oceano Pacífico. Tá? E aí os continentes americanos e as suas características gerais. Vamos lá. Aqui vai estar pontuado, vocês vão ver, ó, que aqui, ó, tem o ponto, tem o número 1, 2, 3, 4. E aqui dentro desse texto, vocês vão ver o que é cada ponto desse, tá bom? Então vocês identifiquem conforme já foi falado, para que depois vocês lá na atividade vocês não tenham dúvidas, ok? E aí a divisão do continente americano pode ser, como a gente vai falar agora, em relação à divisão cultural. Tá? Então, a outra nomenclatura que é bastante comum para a divisão do continente é a divisão entre a América anglo-saxônica e a América Latina. Tá? Esta visão não está de acordo com os critérios da nomenclatura. Tá bom? Então, a gente viu o que vocês estão vendo aí na apresentação: América do Norte, América Central e América do Sul, e a divisão socioeconômica, que é a América anglo-saxônica e América Latina, tá bom? Então, essa visão, né, ela não vai estar de acordo com o quê? Com os critérios das nomenclaturas anteriores que a gente mencionou. Por quê? Porque ela vai estar relacionada ao idioma ou então com a posição geográfica, tá? Mas também a gente tem que levar em relação os países que são que estão que ela vai estar entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Então, os países que compõem a América anglo-saxônica, eles são então os países o quê? Desenvolvidos, como o Canadá e os Estados Unidos. E os países que compõem a América Latina, eles vão ser o quê? Países subdesenvolvidos, como México, América Central, América do Sul, os países da América do Sul, os países da América Central, ok? Então, a América anglo-saxônica e a América Latina, uma passou pela colonização de povoamento e a outra passou pela colonização de exploração, tá bom? Vamos falar, antes da gente entrar na colonização de povoamento, ou de exploração, a gente vai falar da população do continente americano. A população do continente americano é de aproximadamente 1 bilhão, tá? Dados de 2016, e esse número faz com que o continente americano seja o terceiro mais habitado. Tá bom? Então, as etnias americanas, elas são das mais variadas, devido à grande variedade do povo nativo da pré-colônia e da miscigenação com os colonizadores, tanto europeus e africanos, tá bom? Por causa da escravidão. Então, a ocupação do território americano, a gente acredita que os primeiros povos que chegaram ao continente por volta de 15 mil anos atrás, eles seriam provenientes do quê? Do continente asiático, e teriam chegado à América pelo Estreito de Bering, que na época encontrava-se congelado. Tá? E aí possibilitou o quê? A passagem pelo continente. Já a colonização europeia foi iniciada em 1492, quando Cristóvão Colombo ele chega ao continente americano. Tá? O nome América ele foi uma homenagem a Américo Vespúcio, que foi um responsável por descobrir o continente. Tá bom? E aí a gente vai falar agora sobre
o continente americano em si. Como a gente já falou, é o segundo mais extenso, é o segundo mais extenso, tá? Ficando atrás apenas do continente asiático, tá? Se a gente olhar, eu não coloquei aqui na apresentação para vocês, mas se a gente olhar, aí não tá aqui não. Se a gente olhar o mapa mundi, a gente vai ver que ele fica apenas atrás do continente asiático, tá bom? Deixa eu ver o que mais. A América Central, ela é formada por países do istmo das Antilhas, que são pequenas e grandes Antilhas. A América ela vai se dividir fisicamente, então, por América do Norte, fisicamente, hein? América do Norte, América do Sul e América Central. Ok? A América anglo-saxônica, e a América Latina, a língua falada e os traços culturais compostos pelos colonizadores, a América ela vai se dividir em América anglo-saxônica e América latina, tá? Em relação à língua, tá bom? E aí, em relação, a gente vai falar agora sobre a América anglo-saxônica. A América anglo-saxônica, ela vai ser composta, como a gente falou, pelos Estados Unidos e Canadá, e a parte da América que foi colonizada pelos ingleses vindos da Europa. E trouxeram o quê? A língua inglesa e a religião, que é o protestantismo, ok? A América Latina, ela vai ser formada pelo México, América Central e América do Sul, onde os colonizadores portugueses e espanhóis, eles trouxeram a língua portuguesa e espanhola e sua religião católica, tá? E aí a gente entra na colonização de exploração. A partir do século XV e XVI, os países europeus eles começaram o quê? A explorar suas colônias ao máximo. Então, eles levaram o quê? As riquezas para Portugal e Espanha. O ouro, a prata, a madeira e peles de animais foram o quê? As primeiras a serem exploradas. E a colônia de exploração, elas começaram com alguns cultivos, como a cana-de-açúcar, o algodão, o tabaco, que eram muito valorizados naquela época. Então, para isso, eles utilizavam o quê? A mão de obra escrava, que era a mão de obra indígena. E mais tarde, a africana. Então, essa exploração ela tinha como característica o quê? A retirada de riquezas, e Portugal e Espanha ficaram com a maior parte do continente, tá? E aí a colônia de povoamento, que a gente vai falar agora, os Estados Unidos e o Canadá, eles foram povoados ao contrário do restante da América. E aí os ingleses, eles ocuparam o território e formaram 13 colônias. E seus habitantes se dedicaram ao cultivo de produtos para o desenvolvimento local e para o comércio entre as vilas que se formavam, tá? E as relações de dependência dentro das Américas. Como a gente falou das colônias de exploração e a colônia de povoamento, a gente vai dar uma lida nesses slides. O continente americano, a primeira área colonizada, é organizada para atender às exigências e os interesses comerciais do capitalismo. Então, a partir do século XV e XVI, que vai estar ligado ao Estado-nação, eles começaram a retirar as suas colônias e tudo que podiam ser valioso. Tá? Então, introduziram o cultivo de vários produtos de alto valor no comércio europeu, como a cana-de-açúcar, o algodão e o tabaco. E utilizaram a mão de obra escrava, como a gente já falou.
tá bom? E a colônia de povoamento, ela foi posta em prática apenas nos Estados Unidos e no Canadá, tá? E as relações de dependência da América, muitos países eles vão depender economicamente dos países mais ricos. Então, atualmente, Estados Unidos e Canadá são os únicos países desenvolvidos da América. Ok? Então, entre os países da América Latina, alguns possuem um desenvolvimento maior que o outro, tá? Então, a gente fecha o conceito, o assunto sobre o continente americano e vamos mais para frente falar sobre o continente americano. Um abraço, tchau, tchau.